rádio chiou do nada e depois silenciou. Nenhuma estação pegava. A tela digital ficou acesa, mas não saía som, como se o aparelho tivesse congelado. Olhei em volta. Nenhum carro à frente, nenhum farol no retrovisor. A estrada parecia engolida pela noite. Aquele trecho sempre teve má fama. Fica entre duas cidades pequenas do interior de Goiás. Asfalto reto, acostamento estreito, mata dos dois lados. Mas o que incomodava ali não era o mato, nem a ausência de sinal. Era o silêncio. Mesmo com o caminhão ligado, os pneus rodando, o vento batendo, havia um silêncio por trás de tudo isso. Como se o som fosse uma camada fina, prestes a se rasgar. O ar-condicionado parou junto com o rádio. Luzes do painel ainda acesas, motor funcionando normal. Mas eu soube que tinha entrado em algum lugar diferente. O trecho da estrada ficou esquisito. A faixa branca estava gasta, mas muito mais do que da última vez. O quilômetro 48 apareceu na placa. Só que esse número já tinha passado uns 10 minutos antes. Verifiquei o GPS. Travado. Tela parada com o mesmo ponto desde a entrada do trecho. Nada de rede, nada de atualização. Foi quando vi, no canto direito da estrada, parado, perto do barranco, uma bicicleta encostada numa árvore e uma lanterna piscando no chão. Pisei no freio por reflexo. Não havia ninguém por perto, mas aquilo era sinal de acidente. Alguém podia estar caído ali na beirada. Joguei o caminhão para o acostamento, liguei o pisca, desci. A lanterna continuava piscando. Tinha um boné no chão, daqueles escolares, com uma aba torta. A bicicleta era infantil, aro pequeno, pneu murcho, nenhuma criança por perto. Oi, gritei. Tá tudo bem aí? Tem alguém aí? O mato não respondeu. Comecei a descer devagar pelo barranco. Não dava para ver muito, mas o chão era firme. Sinal de que não chovia ali fazia dias. O mato estava seco, o que facilitava. Mas quanto mais eu descia, mais aquele cheiro esquisito aparecia. Um cheiro de lugar fechado, quente, de porão úmido. E então ouvi um choro, fraco, vindo de dentro do mato. Voltei para o caminhão correndo. Peguei a lanterna da cabine, liguei no modo forte. A luz cortou a escuridão como navalha. Voltei com cuidado, focando a luz na direção do choro. O som aumentava, mas não se aproximava. Era como se o choro estivesse me esperando, numa distância fixa, só que nunca visível. Depois de alguns minutos, percebi que estava longe da estrada, muito mais do que tinha me dado conta, e não lembrava do caminho de volta com exatidão. O mato parecia ter fechado atrás de mim. As referências tinham sumido. O choro parou, e começou um barulho diferente. Um estalo, seco, de galho quebrando, mas muito perto. Apontei a lanterna rápido. Vi o que parecia ser um braço, mas não era de criança. Era um braço comprido, magro, com a pele meio translúcida, como carne embebida em óleo. O que quer que fosse, recuou com a luz. Corri. Só pensava em voltar para o caminhão, mas cada passo parecia mais longo, como se o mato estivesse esticando o caminho, me puxando para dentro. E quando finalmente encontrei o barranco de novo, senti algo me seguir. Não ouvi, não ouvi, mas sabia. Quando subi de volta para o acostamento, a lanterna da criança ainda piscava, igualzinha, intacta, mas a bicicleta tinha desaparecido. Entrei na cabine com a respiração acelerada. Liguei o motor de novo, mesmo ele já estando em funcionamento. Era automático, instintivo, como se desse partida também me trouxesse de volta para o controle. Engatei e voltei para a pista sem olhar para trás. Durante uns 5 minutos, dirigi sem piscar, sem ouvir música, sem mexer em nada, as mãos grudadas no volante. O trecho parecia igual, mas alguma coisa tinha mudado. O ar da cabine estava quente, denso, como se eu tivesse deixado alguém entrar e fechar as janelas. Olhei pelo retrovisor. A estrada atrás de mim não existia mais. Era como se uma névoa espessa tivesse engolido tudo. Nenhuma luz, nenhuma árvore, nenhum rastro do que ficou. Só um corredor cinza que terminava em negrume. Tentei abrir o vidro. A alavanca girava, mas não descia. Do lado do carona,
O mesmo. Bati no painel. Tentei o rádio. Silêncio. Vambora, vambora, vambora. Eu murmurava, quase como prece. Então veio o primeiro baque. Algo caiu sobre a lona da carga. Forte. Um estrondo seco. Eu senti o impacto até no volante. Pisei no freio. O caminhão derrapou um pouco, mas recuperei rápido. Não podia parar. Não ali. Mais 3 batidas. Uma de cada lado da carroceria. Como se pedras enormes fossem jogadas contra o baú. E aí? Algo começou a andar por cima do caminhão. O som era de garras. Não sapatos, não patas. Garras raspando metal, indo de um lado ao outro, depois voltando para o centro. Parecia que procurava o melhor lugar para descer. Apontei o foco da lanterna pelo vidro de trás, mas não vi nada. Só o contorno da carga sob a lona. Mas então, a lona afundou, como se um peso enorme tivesse se ajoelhado ali em cima. A cabine tremeu. Foi quando os retrovisores começaram a embaçar. Primeiro do lado esquerdo, depois o direito. O vidro da frente permaneceu limpo. Só os espelhos ficaram cobertos por uma névoa branca que crescia, como se algo estivesse respirando ali dentro. Encostei na lateral da pista. Não aguentei. Precisava ver o que era. Desci do caminhão com a lanterna tremendo na mão. Dei a volta até a carroceria. E ali, em cima da carga, a lona estava rasgada. Não em pedaços, mas com um corte reto, limpo, como feito por faca. E em volta do rasgo havia marcas de mãos. Não pegadas, não garras. Mãos humanas. Pequenas, mas com os dedos mais longos do que deviam ser. Me aproximei com cuidado. Mirei a lanterna. Nada. Mas então ouvi o som. Choro. O mesmo choro de antes. Só que agora vinha de dentro da carga. Subi pela lateral da carroceria, pisando nas barras. Cheguei perto da abertura na lona. A lanterna iluminava o interior, mas a luz parecia se perder no escuro. Tem alguém aí? Perguntei, sem esperança de resposta. Silêncio. Abaixei a cabeça. O choro cessou. E então, um rosto apareceu. Rápido, atrás da lona. 1 segundo, talvez menos. Mas vi. Era um rosto de criança, mas com os olhos escuros demais e sem brilho. A pele pálida, quase cinza. O olhar não implorava por ajuda. Mandava eu sair dali. Caí para trás. Rasguei a calça na lateral do caminhão. Rolei no chão e bati a nuca na roda dianteira. Quase desmaiei. Mas mesmo com a dor, com o medo, com tudo, ouvi quando a lona foi puxada de volta. Como se o que quer que fosse ali dentro não quisesse ser visto. Ou pior, como se tivesse me mostrado só o que queria. Voltei para a cabine, tonto. Liguei o motor sem nem olhar o painel. Engatei e fui embora com a carga assim mesmo, com o corte aberto e tudo. Dirigi por mais de 1 hora sem parar. E quando finalmente vi uma placa com nome de cidade, não reconheci. Não era nenhuma das cidades do trajeto. Era um nome que eu nunca tinha visto. E o pior, todas as luzes da cidade estavam apagadas. A placa dizia Campo Velho. Nunca tinha passado por nenhuma cidade com esse nome. Não constava nas rotas, nem nos mapas da empresa. Mas o mais estranho era o estado da cidade. A entrada era mal cuidada, com mato alto encobrindo as calçadas. Os postes estavam de pé, mas nenhum aceso. Nenhuma luz nas casas. Nenhum sinal de vida. Parecia um lugar abandonado há décadas, mas sem poeira, sem sujeira. Como se tivesse sido esvaziado às pressas e logo depois congelado no tempo. Mesmo assim, continuei dirigindo devagar, com o farol varrendo a rua principal. Casas fechadas, vitrines vazias, lixeiras reviradas. Não havia carros, nem motos, nem bicicletas. Apenas a presença vazia da cidade morta. E então notei. As janelas, todas estavam abertas, não quebradas, abertas, como se alguém tivesse saído com pressa e deixado tudo assim. E atrás de algumas delas, eu vi movimento, sombras, algumas mais altas, outras menores, mas nenhuma se mexia como uma pessoa normal. Não era passo, nem gesto, era como se escorressem. Se moviam de forma errada, fluida demais. Pesei mais fundo.
Precisava sair dali, mas a cidade parecia não ter fim. Continuei por uns bons 15 minutos. A estrada dentro da cidade não acabava. Sempre mais casas, mais postes apagados, mais janelas abertas, até que a faixa da pista sumiu. O asfalto ficou áspero e, sem aviso, acabei diante de um portão de ferro retorcido. No centro, um símbolo esquisito. Uma espécie de círculo com um risco cortando em diagonal, como um olho cego. Desci. Queria ver se dava para manobrar, dar meia volta, sair daquilo de algum jeito. E foi aí que percebi. Não ouvia mais o motor, mas ele estava ligado, as luzes acesas, tudo aparentemente funcionando, mas sem som. A cabine estava muda. Cheguei mais perto do portão. O símbolo parecia ter sido esculpido à mão, direto no metal. E ao redor, manchas escuras, secas, que mais pareciam sangue ressecado. Parei. O tempo parou comigo. E então ouvi a voz, dentro da minha cabeça. Volta com o que trouxe. Ele ainda não terminou. Me virei. Não havia ninguém. Mas na lona da carga, o corte estava maior, como se tivesse sido rasgado de dentro para fora. Corri até a cabine. Entrei. Fechei a porta com força. Liguei os faróis altos. Dei ré o mais rápido que pude. A cidade parecia querer me prender, mas continuei voltando, ignorando as sombras nas janelas, ignorando o fato de que algumas agora estavam na rua, imóveis, como se observassem. Quando saí da cidade, ou do que quer que fosse aquilo, o rádio voltou a chiar. O GPS acendeu. A estrada voltou a parecer normal. Parei o caminhão num posto com luz acesa, logo depois de um trevo que eu reconhecia. Desci. Verifiquei a carga. A lona estava intacta, sem corte, sem rasgo, tudo do jeito que deveria estar. No dia seguinte, entreguei a madeira no depósito, como se nada tivesse acontecido. Não falei nada. Quem ia acreditar? Mas algumas semanas depois, encontrei um velho no mesmo trecho da estrada, num restaurante de caminhoneiro. Ele notou meu silêncio. Disse que meu rosto parecia o de quem viu a cidade. Perguntei qual cidade. Ele me respondeu: Campo Velho, a cidade que aparece para quem carrega algo que não devia. Dizem que é tipo um filtro para quem já cruzou alguma linha que não devia ser cruzada. Se você viu, é porque já levou coisa que não era para esse lado de cá. Perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele respondeu sorrindo, com a boca torta: Caminhoneiro sempre carrega coisa além da carga, meu amigo. Às vezes, leva olho de morto grudado no retrovisor. Às vezes, leva lágrima de criança que nunca chegou onde devia. E às vezes, leva uma alma perdida tentando voltar. Fiquei sem saber o que responder. Levantei da mesa. Agradeci o café. Antes de ir embora, ele disse mais uma coisa. E se um dia tiver que passar por Campo Velho de novo, não desça da cabine. Mesmo que escute choro. Mesmo que veja criança. Porque se descer, pode não voltar mais. Desde então, evito aquele trecho. Mesmo quando me mandam por ali, dou a volta. E quando passo perto, o rádio costuma chiar. Só por uns segundos, mas sempre no mesmo ponto. Chovia há 2 horas sem trégua. A água escorria em filetes pelas laterais do para-brisa, e os faróis cortavam a estrada em feixes tímidos que pareciam ser engolidos pela escuridão densa. O limpador do para-brisa já não vencia o volume, e a vibração constante do motor era a única coisa que me mantinha acordado. Fazia 5 meses que eu não dirigia. 5 meses que a chave do caminhão tinha ficado pendurada na parede da sala, do lado do retrato dela. Voltar para a estrada agora era uma tentativa mal ensaiada de seguir em frente, de fingir que dava para continuar como se tudo fosse igual. Mas nada era. O banco do carona continuava vazio. O porta-luvas ainda tinha o óculos dela guardado. E às vezes, mesmo sem querer, eu olhava para o lado achando que ela ia comentar sobre alguma nuvem esquisita ou sobre o jeito que eu segurava o volante com força demais. Mas tudo que vinha era o som da chuva e a lembrança do acidente. Era um trecho novo. Nunca tinha passado por ali. A firma fechou contrato com uma fábrica do interior do Paraná e mandaram essa carga direto para mim, talvez achando que eu precisava trabalhar para esquecer. Aceitei.
Achei que o silêncio da estrada ia ser mais suportável do que o da casa vazia. Só que esse trecho tinha algo errado desde o início. Não eram os buracos, nem a falta de sinal de internet. Era o clima, a sensação constante de que havia alguém, ou alguma coisa, logo fora do alcance dos faróis. E, de repente, eu vi algo, do lado direito da estrada, rápido demais para identificar. Uma sombra atravessando o acostamento e desaparecendo no mato. Dei uma freada brusca. O caminhão deu uma leve derrapada. Meu coração disparou, mas não cheguei a perder o controle. Abaixei o vidro, olhei em volta. Só chuva e árvores. Nenhum bicho, nenhuma pegada, nenhuma movimentação. Mas foi só depois de fechar o vidro que notei. O retrovisor externo estava virado, como se alguém tivesse batido nele. Ou tocado. Desci. Verifiquei o espelho. Estava molhado, mas limpo. A estrutura firme. Nenhuma rachadura. Apenas desalinhado. Corrigi. E nesse momento, do canto do olho, vi algo se mover atrás do caminhão. Me virei na hora. Nada. Mas juro por tudo, eu ouvi o som de passos. Molhados. Leitos. Voltei para a cabine, com a roupa já pesada de chuva. Liguei o motor de novo. Engatei a marcha, e então, no retrovisor agora alinhado, vi o banco do carona ocupado. O reflexo mostrava um vulto, uma figura pequena, imóvel, sentada como se sempre tivesse estado ali. Mas quando virei o rosto para olhar diretamente, não havia ninguém. Fiquei paralisado por alguns segundos. O banco do carona seguia vazio, mas no retrovisor, lá estava, uma figura imóvel, como um borrão escuro preso ao assento. O reflexo distorcia, mas o suficiente para parecer familiar. Apertei os olhos, tentando entender o que via. O vulto não tinha rosto. Era só a forma. Pequena, sentada, como ela costumava se sentar. De lado, com os braços cruzados, virada meio para a janela, meio para mim. Do jeito que ela ficava quando estava cansada e queria silêncio. Aquilo me congelou por dentro. Virei o espelho em outra direção. Respirei fundo. Tentei ignorar. Tentei convencer a mim mesmo de que era só reflexo da chuva, cansaço, o fantasma da saudade criando formas. Segui viagem, mas os retrovisores continuavam mostrando coisas que não batiam com o que meus olhos viam. No esquerdo, vi uma mulher andando no acostamento. Quando olhei pela janela, nada. No direito, luzes de um carro atrás de mim. Quando olhei pelo vidro traseiro, estrada vazia. Comecei a duvidar da própria visão. Liguei o rádio, na tentativa de me distrair. Estática, só chiado. Mas no meio do chiado, veio um som diferente, como se fosse um sussurro abafado. Não consegui entender, mas parecia uma frase incompleta, repetida em intervalos irregulares. Desliguei. Parei o caminhão num recuo. Respirei fundo e desci outra vez. Precisava de ar, mesmo que fosse ar encharcado. E foi aí que vi as marcas, pegadas, pequenas, na lama ao lado da porta do carona. 3 pares, indo até a porta, parando ali. Nenhuma marca de volta. Voltei para a cabine sem saber o que pensar. E no segundo em que fechei a porta, o cheiro chegou. Lavanda, suave, do mesmo perfume que ela usava. Era impossível. Eu não carregava isso no caminhão. Nunca mais comprei. Nunca deixei nada dela aqui. Mas o cheiro era inconfundível. Abaixei o rosto e no chão da cabine vi algo. Um umbrico dela, caído ali como se tivesse escorregado do bolso. Segurei o volante com força. A respiração irregular. O pulso disparado. Olhando para o horizonte, uma dúvida se formava na minha cabeça. E se ela estivesse tentando voltar? E se essa estrada não fosse uma estrada comum? A chuva cessou. A estrada ficou mais seca. A neblina levantava aos poucos. Mas o mundo parecia ainda suspenso. Segui em frente, até que a faixa de asfalto mudou de tom. A sinalização começou a desaparecer. O GPS travou novamente. A estrada parecia mais estreita, como se eu estivesse atravessando um espaço entre 2 lugares. E ali, na margem da pista, uma luz. Um pequeno posto abandonado, com uma bomba de combustível enferrujada. E atrás dele,
Um prédio com letreiro quebrado e uma cadeira de balanço na varanda. A cadeira se movia sozinha. Estacionei o caminhão ali perto. Apaguei o motor. Silêncio total. Fiquei parado dentro da cabine, só olhando. A cadeira parou. Então, a porta do posto rangeu e alguém saiu. Eu não sou de falar muito. Só conto isso porque tem caminhoneiro novo por aí, achando que a estrada é só buraco, blitz e boate de beira de pista. E não é. Tem uns lugares que a gente devia aprender a reconhecer e não parar. Eram umas 2 da manhã. Eu já tinha passado do meu limite, mas o carregamento estava atrasado e a planilha da empresa não quer saber se o cara dormiu ou não. A meta era chegar em Uberaba até as 9 e eu ainda estava perto de Oliveira, Minas. Comecei a sentir o corpo falhar. Aquela fraqueza que vem subindo devagar, primeiro nos olhos, depois nos braços. Vi um posto à frente, velho, mas com placa acesa. Entrei sem pensar. Parecia abandonado, mas o letreiro aberto 24 horas estava brilhando e tinha uma luz acesa dentro da lanchonete. Estacionei o caminhão. Nem desliguei o motor. Deixei tudo como estava, peguei a carteira e fui direto para dentro. O lugar estava vazio. Mesas com bancos de plástico, chão sujo, parede engordurada. E o som, aquele silêncio abafado esteve no mudo. Só tinha um cara atrás do balcão. Cabelo branco, bigode ralo, camisa suja de maionese. Ele me olhou como se já me esperasse. Vai querer o quê? Perguntou, sem mexer a boca direito. Pedi um café preto. Ele serviu numa xícara rachada, que tremia na bandeja de metal enquanto ele andava. Quando colocou na mesa, percebi que as unhas dele estavam encardidas e as mãos muito frias. Quando tocou meu dedo sem querer, me deu um arrepio que subiu até o pescoço. Mas até aí, tudo bem. Posto velho, funcionário esquisito, normal. A estranheza começou quando outro caminhoneiro entrou. Veio direto até mim. Sorriso grande demais pro horário. Olhar fixo, meio vazio. Sentou sem pedir licença. Faz tempo que você tá rodando? Ele perguntou, como se isso fosse o assunto mais natural do mundo. Respondi que sim. Disse que estava só parando para um café, que já ia seguir viagem. Ele continuou olhando, sem piscar. Tá com pressa? Um pouco. Falei. Vai dar tempo? Sim. Não entendi. Tempo de quê? Ele não respondeu. Só levantou, deixou R$1 na mesa e saiu andando devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Fiquei ali sentado, olhando a xícara. Quando fui beber o café, estava frio. Não morno, gelado. Olhei para o relógio. Tinha passado mais de meia hora. E eu não lembrava de ter ficado tanto tempo ali. Jurei que tinham sido 5 minutos. Levantei na hora. Agradeci pro atendente e voltei pro caminhão. E aí começou a parte ruim. O motor ainda estava ligado, mas o painel estava todo apagado. Sem luz, sem som, sem resposta dos botões. Como se o tempo dentro da cabine tivesse parado junto com o café. Puxei o freio, tentei desligar e ligar de novo. Nada. Foi aí que reparei no vidro. Tinha algo do lado de fora. No espelho retrovisor, um vulto, parado, bem atrás da cabine. Alto, magro, com a cabeça baixa, como se olhasse para o chão. Só que não tinha chão ali, só a sombra. Não desci. Fiquei ali parado, com a mão no volante, sem piscar. O vulto não se movia. Nem um passo, nem um som. Mas não era sombra comum. Tinha densidade, como se fosse feito de coisa viva. E não refletia luz nenhuma. Então, como se o ar ficasse mais pesado, o retrovisor começou a embaçar por dentro. Umidade se formando do lado de dentro da cabine, como se tivesse alguém respirando ali comigo. Me virei. Vazio. Mas o retrovisor ainda mostrava 2 pessoas. Eu e outro corpo. Sentado bem atrás do banco do passageiro, onde nem deveria caber ninguém. Desliguei tudo. Saí da cabine e caminhei direto de volta para o posto. Só que o posto não estava mais lá. O prédio, o letreiro, a lanchonete sumiram. No lugar, só mato alto, asfalto quebrado e um entulho velho onde devia estar a entrada. O chão ainda tinha marcas dos meus pneus, mas o lugar
Era como se estivesse abandonado há anos. Virei em direção ao caminhão, e o vulto estava na frente da cabine. Não dava para ver o rosto, só a silhueta, mais escura do que a noite. As bordas do corpo dele pareciam flutuar, como se estivesse vibrando devagar. Uma oscilação quase imperceptível, como calor saindo do asfalto, só que invertido. Frio, denso. Fui andando devagar. O vulto não se moveu. Mas quando cheguei mais perto, percebi uma coisa. Ele usava meu uniforme da firma. Mesma camisa, mesmo crachá, mesmo bordado com meu nome. E aí ele levantou a cabeça. Os olhos eram os meus, mas mortos, sem reflexo, sem foco, como se me olhassem de um espelho esquecido, de uma versão que não seguiu em frente. Minha respiração falhou, as pernas cederam, sentei no chão sem perceber, e quando levantei o rosto de novo, o vulto tinha sumido. Liguei o caminhão, tudo voltou a funcionar. Painel, rádio, GPS, como se nada tivesse acontecido. Dirigi até o próximo posto, um de verdade, com gente, barulho, caminhões entrando e saindo. Entrei no banheiro, me olhei no espelho, e aí vi, na gola da minha camisa, uma marca, como se uma mão molhada e gelada tivesse sido apoiada ali. 5 dedos, longos demais. Nunca mais voltei naquela rota. E nunca mais parei em posto vazio, mesmo se a placa disser aberto 24 horas. Porque nem toda parada é feita para descanso. Algumas são só para lembrar que você não devia ter parado. Era para ser só mais um frete tranquilo pelo interior de Goiás. Entrega leve, estrada boa, tempo firme. Mas estrada boa demais sempre me deixa desconfiado. Sabe como é? Buraco a gente vê, radar a gente aprende onde tem. Agora, silêncio demais, trecho longo sem viva alma por perto. Isso aí é que me faz tirar o pé do acelerador. Peguei a carga de manhã, saindo de Anápolis. Eram umas caixas de ferramentas industriais, coisa leve, bem presa, firmeza. A empresa pediu que eu fizesse o trajeto pela Gol 437, uma dessas estradas vicinais pouco movimentadas, para evitar pedágio, segundo eles. Na hora, estranhei. Aquela estrada era conhecida por ser meio esquecida. Alguns dizem que ela foi feita para ligar fazendas que não existem mais. Outros falam que ela passa por lugares onde nem a internet pega porque ninguém devia estar ali. Mas a grana era boa, e eu sou do tipo que aceita. Aceita e observa. Depois de umas 3 horas rodando, vi a curva pela primeira vez. É uma curva estranha, longa demais, que te obriga a virar o volante como se desenhasse uma ferradura. O asfalto muda de textura ali, fica mais rugoso, e tem um ponto exato em que o sinal de rádio morre. Sempre, mesmo com a antena estendida, rádio novo, tudo funcionando. Quando vi essa curva de novo, senti o estômago embrulhar. Lembrei de um caminhoneiro antigo que falava dela. Dizia que ali era o ponto onde a estrada dobrava, mas o mundo não acompanhava. Na primeira vez que passei por ela, nada aconteceu. Só o silêncio mesmo. Mas nessa eu vi o espantalho. Tava bem no meio da plantação, à esquerda da estrada. Não dava para saber se era de milho, cana ou mato alto. A plantação era escura, compacta, meio marrom, como se tivesse sido queimada há pouco tempo. O espantalho estava torto, num mastro de madeira esfiapado. As roupas eram sujas, mas reconhecíveis. Camisa social, gravata torta, terno desbotado e um chapéu velho cobrindo parte do rosto. O que me incomodou foi o rosto, ou melhor, a falta dele. Não era um saco de estopa, nem uma máscara. Era como se o rosto tivesse sido arrancado e no lugar só buracos. Como uma caveira de tecido, mas com buracos fundos, escuros, sem nada atrás. E ainda assim, eu tive a sensação de que ele me olhava, mesmo de longe, mesmo sem rosto. Passei direto, mas olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, mas agora com a cabeça virada, me acompanhando enquanto eu ia embora. A curva ficou para trás, mas a sensação não. Continuei rodando mais umas 2 horas. O trecho estava deserto. Nenhuma caminhonete, nenhum ônibus rural,
nenhum motoqueiro vindo no sentido contrário. Isso já é esquisito num dia de semana. E quanto mais eu andava, mais parecia que a paisagem se repetia. A vegetação dos lados, as placas tortas. Até um coqueiro meio murcho apareceu 2 vezes em pontos diferentes, com o mesmo galho quebrado caído no chão. Só fui me tocar mesmo quando vi a entrada de uma fazenda abandonada pela 3ª vez. Mesmo a porteira caída, mesmos troncos no chão, mesmo o sino enferrujado pendurado numa estrutura de madeira sem função. Pensei, tô rodando em círculo. Mas o GPS, mesmo sem sinal de rede, indicava uma linha reta. E o marcador de quilometragem subia normal. A bússola apontava sempre pro norte. Foi aí que eu entendi. A estrada era reta, mas o tempo ali dentro, não. No final da tarde, resolvi parar. Estacionei o caminhão no acostamento largo, abri o vidro e desci. O ar estava abafado, parado, sem som de cigarra, sem vento, sem cheiro. Como se eu tivesse saído do mundo e entrado numa maquete gigante, onde tudo era cenário. Fui até o mato raso para urinar e esticar as pernas. E quando voltei, notei que tinha algo no para-brisa. Um pano amarelado, estampado com pequenos losangos vermelhos, sujo nas pontas. Era o mesmo pano que cobria o rosto do espantalho. Olhei em volta. Nenhuma pegada, nenhum sinal de invasão. Só o pano, preso entre o limpador e o vidro. Peguei com 2 dedos. Estava molhado, mas o céu estava limpo, sem chuva o dia inteiro. Voltei para a cabine, tranquei as portas e o rádio ligou sozinho. Estática. Depois, uma voz fraca, arrastada, como um chiado entre palavras. Ele ainda tá lá. Tentei desligar. O botão não respondia. Tirei o fusível. O som continuou. A voz repetia, agora mais lenta, como se estivesse puxando o fôlego de um poço fundo demais. Ele vê tudo. Então veio o cheiro. Palha molhada, terra úmida e algo mais metálico, como ferrugem e couro envelhecido. Um cheiro que parecia antigo, forte, um cheiro de coisa que ficou enterrada tempo demais. Se foi desenterrada antes da hora. E quando olhei pro retrovisor, o espantalho estava atrás do caminhão, parado, em pé, sem o mastro, sozinho, na beira da estrada, com a cabeça baixa e o rosto agora olhando direto para mim. O sangue sumiu do meu rosto na hora. Travei, nem respirei. Ele estava ali, parado como se sempre tivesse me seguido, a cabeça levemente inclinada, os braços pendendo ao lado do corpo, o mesmo terno sujo, as mangas longas demais e aquele pano, o pano que agora estava nas minhas mãos, ainda molhado. Larguei aquilo como se queimasse. Liguei o caminhão, engatei a marcha com a mão tremendo, saí derrapando, sem olhar para trás, mas no canto do espelho lateral, vi ele dando um passo, só um, mas o suficiente para eu entender que ele podia andar. Segui a estrada com os olhos fixos no asfalto, como se bastasse olhar em frente para me livrar daquilo. Mas a paisagem continuava errada. A luz do fim da tarde não mudava. O céu, parado como uma fotografia antiga. As placas estavam todas enferrujadas, e algumas não faziam sentido. Cuidado com o milho. Ele conhece seu rosto. Reduz a alma antes da curva. Pensei que estava delirando. Cansaço, falta de comida, qualquer explicação lógica. Mas os números do painel marcavam normal. Eu não estava febril. A carga não era ilegal. Não tinha nada errado com o caminhão. O errado era onde eu estava. Depois de um tempo, impossível saber quanto, vi a entrada de uma fazenda, diferente da anterior. Essa tinha uma porteira pintada, recém-envernizada, e um letreiro de madeira com letras esculpidas. Fazenda Santo João. Aqui o tempo é outro. Aquilo me gelou. Eu sabia que não devia, mas virei. A estradinha de terra era estreita, serpenteando entre árvores baixas. O som do caminhão parecia abafado, como se eu estivesse dirigindo dentro de um lençol. Depois de uns 5 minutos, vi a casa. Grande, antiga, telhado baixo, janelas de madeira fechadas. Um lampião aceso pendia na varanda. E ele estava lá, sentado,
numa cadeira de balanço, o espantalho, mas agora, sem a roupa de espantalho, usava o macacão de lavoura manchado. Tinha o rosto de um homem velho, mas a pele era seca, quase papel. Os olhos estavam fundos, pretos, como buracos cavados com raiva, e ele balançava devagar. Assim que parei, a cadeira parou junto, sem ele se mexer. Abri a porta da cabine. Ia dar ré, mas o motor morreu. E quando olhei para frente, ele estava de pé, diante do caminhão. Rápido, sem som, como se o tempo tivesse pulado. Ele ergueu o braço e apontou, não para mim, para a carga. Fui até a traseira. Contra toda lógica, abri o baú e lá dentro tinha algo a mais. Não era caixa, não era ferramenta, não era nada que deveria estar ali. No canto do baú, entre a última fileira de engradados, havia um envelope pardo, grosso, sujo nas bordas. E ao lado dele, enrolado em um tecido de saco velho, algo do tamanho de um braço humano, mas fino e torto demais para ser de verdade. O envelope tinha meu nome completo, escrito com caligrafia minha, letra igual a que eu uso no canhoto do frete. Abri. Dentro, só uma folha, e nela, uma frase. Você trouxe de volta o que ele não queria. Meus olhos arderam. O peito apertou como se um peso tivesse caído dentro. Olhei de novo para o espantalho. Agora, ele estava ao lado da carroceria, com o rosto colado no fundo do baú. Não se movia, mas a cabeça dele estava levemente inclinada, como quem ouve alguma coisa muito específica dentro da carga. Voltei para a cabine, tremendo. Liguei o motor. Funcionou de primeira. Engatei e arranquei. Mas por dentro, eu sentia como se algo tivesse ficado solto ali dentro comigo. A estrada voltou a aparecer. Normal. Trânsito leve. Ponto de ônibus. Gente andando a pé. Tudo como se nada tivesse acontecido. Mas quando cheguei no posto de fiscalização para assinar o recebimento, um dos fiscais abriu o baú. Deu uma olhada e gritou por outro. Mais 2 vieram. Mais caras da transportadora. Mais barulho. O que é isso aqui? Me perguntaram. Ferramenta industrial. Como tá na nota. Por quê? Tem coisa errada nessa carga. Senhor, tem osso aqui dentro. Como assim? Osso? Osso humano. Fui detido. Interrogado. Acusado. Mas a perícia não encontrou nenhum sinal de entrada forçada no baú, nenhuma digital além da minha, nenhum caminho lógico para o que foi encontrado ali dentro. Nem eu conseguia explicar, porque entre as ferramentas, eles encontraram o que parecia ser um antebraço mumificado, com um pequeno botão de camisa igual ao meu preso na malha muscular. Fui liberado meses depois, sem provas, sem resposta, mas desde aquele dia, toda vez que passo perto de lavoura queimada, vejo, ao fundo, entre os galhos, alguém me seguindo, de paletó, sem rosto, com os olhos nas costas. Eu parei de dirigir faz 8 anos. Não por acidente, nem por doença. Foi escolha. Daquelas que a gente faz depois de ficar muito tempo em silêncio, remoendo uma coisa que parece sonho, mas que você sabe, bem no fundo, que foi real. A estrada me deu tudo. Sustento, histórias, tempo para pensar, mas também levou coisas. Levou noites de sono, levou amigos que sumiram sem deixar rastro e levou minha coragem de seguir sem olhar para trás. O que aconteceu comigo foi num trecho da BR, um 63 que já nem aparece no mapa, perto de Itaúba, no Mato Grosso. Um velho me avisou uma vez num posto. Aquilo ali não é estrada, é atalho para um lugar que ninguém devia ver. Na época, achei papo de velho bêbado. Hoje, eu daria qualquer coisa para ter ouvido. Era uma madrugada quente de abril. Eu tinha feito uma entrega em Sinop e voltava com o caminhão vazio, o baú limpo, só esperando o próximo frete em Cuiabá. Por algum motivo, que até hoje me incomoda, resolvi seguir por uma rota diferente. O GPS ofereceu uma alternativa mais rápida. Uma tal de estrada vicinal 41A. Nunca tinha ouvido falar. O mapa mostrava uma linha reta de uns 50 quilômetros, atravessando trechos de mata fechada, conectando direto com a BR principal. O tempo estimado era menor.
E eu estava cansado. Entrei na estrada de terra logo depois de um cruzamento mal sinalizado. E assim que fiz a curva, a luz sumiu. Não falo da luz dos faróis. Falo da luz do mundo. O céu estava limpo antes, estrelado. Agora, parecia coberto por uma lona preta, como se alguém tivesse desligado a noite natural e colocado outra coisa no lugar. Os faróis iluminavam o chão, mas só o chão. As árvores, o mato dos lados, pareciam absorver a luz, como se a estrada tivesse sido pintada numa tela escura. Sem som, sem cheiro. Foi aí que começou o barulho. Não vinha de fora, vinha de dentro do baú, como se tivesse algo preso lá atrás, se mexendo devagar, não batendo, não arranhando, respirando. Na hora, meu primeiro pensamento foi que alguém tinha subido na carga enquanto dormia no último posto. Algum andarilho, ou até mesmo um ladrão esperando para me render. Parei o caminhão no acostamento de terra batida, se é que aquilo podia ser chamado de acostamento, e fui devagar até a traseira. O barulho parou. Silêncio. A luz traseira do baú tremia, como se a energia tivesse falhando. Meu coração batia alto, seco, como batida em porta de madeira. Peguei a lanterna do bolso. Acertei a luz na tranca. Estava fechada, intacta. Destranquei e abri com cuidado. Luz da lanterna dentro. Nada. Vazio. Liso. Como se ninguém tivesse sequer tocado ali. Mas quando comecei a fechar, a luz da lanterna bateu na parede interna e eu vi marcas de mãos, altas, muitas, como se alguém tivesse batido com as palmas ali de dentro com força. Mas eram mãos pequenas demais e estavam viradas para fora, como se a pressão tivesse vindo de fora para dentro. Voltei para a cabine sem entender nada. Sentei, liguei o motor, continuei. Uns 20 minutos depois, senti um cheiro invadindo a cabine. Alvejante, forte, químico, artificial. Aquele cheiro que você só sente em hospital ou em lugar onde tentaram apagar algo muito sujo. Comecei a ficar zonzo. Abri a janela, puxei ar. Foi aí que vi uma placa, velha, encardida, quase invisível. Tinha escrito: "Não pare, não fale, não saia." Juro por tudo que vi aquilo. Não foi imaginação. Mas o mais estranho não foi o aviso. Foi o fato de a placa estar molhada, com gotas vermelhas escorrendo pela madeira. E não estava chovendo. Meu rádio ligou. Sozinho. Estava sintonizado numa frequência que eu nunca tinha visto. 108.8. Uma voz fraca, muito baixa, de mulher. Como se viesse de um lugar distante, abafado. Ela dizia: "Não deixa o espelho te ver. Não olha de volta." Comecei a suar, mas foi quando olhei para o espelho retrovisor, por instinto, que me deu o baque, porque lá atrás tinha um hospital, do nada, no meio da estrada. Um prédio alto, cinza, com janelas quebradas, uma cruz de metal na frente. Não tinha estrada entrando nele. Não tinha cerca. Só apareceu. E na porta tinha alguém esperando. O hospital não estava no mapa, nem em lugar nenhum da minha memória. Era grande, mas velho, como se tivesse sido abandonado por décadas. A fachada de concreto rachada, a pintura descascada. Mas o estranho era a luz acesa, luz fluorescente, verdeada, tremendo atrás das janelas. E alguém parado na porta, de branco, muito branco, reto demais. Parei o caminhão. Contra tudo que o instinto dizia, eu parei. A figura que estava ali se virou. Não caminhou, deslizou. Atravessou o batente da porta como se os pés não tocassem o chão. E mesmo a mais de 30 metros de distância, eu senti que ela olhava para mim. Não com raiva, nem com curiosidade, mas com reconhecimento. Como se me conhecesse. Como se estivesse esperando eu passar ali de novo. Desliguei o caminhão. Queria sair dali, mas as pernas não obedeciam. A pessoa, ou o que quer que fosse, continuou vindo, sem apressar, sem parar. Tinha a postura de enfermeira antiga, jaleco comprido, touca presa, sapatos de borracha. Mas o rosto era liso, sem expressão, sem cor, sem olhos. Quando chegou a 5 metros da minha porta, eu respirei fundo e arranquei.
sem olhar para trás, sem respirar direito. A estrada mudou. O chão trepidava diferente. As árvores do entorno ficaram mais altas, mais tortas. Pareciam se curvar, como se assistissem minha passagem. E a cabine começou a gelar, mesmo com o ar-condicionado desligado. O espelho retrovisor ficou embaçado. Mas não era vapor, era como se alguém respirasse por trás do vidro. E eu juro, por tudo que é mais sagrado, que ouvi um monitor cardíaco apitando no fundo. Aqueles bips eletrônicos de hospital. Leitos, longos, cada vez mais fracos. Passei por uma ambulância tombada. Sozinha no mato, portas abertas. E do outro lado da pista, vi um macaquinho de pelúcia no chão. Tinha sangue seco nele. Não era uma estrada, era um corredor. E no fim do corredor, algo me esperava. A estrada começou a se estreitar. O asfalto ficou rugoso, como piso encerado, e a vegetação sumiu. Agora, dos dois lados, só havia paredes brancas, como se eu estivesse dentro de um hospital, dirigindo por um corredor clínico, com lâmpadas tubulares no teto e sinalizações antigas pintadas direto na cerâmica. Não havia mais céu, nem vento, só o barulho dos pneus no piso e o ronco do motor parecendo ecoar como batida de coração. Reduzia a velocidade. O painel oscilava. A luz da cabine piscava devagar, como se tentasse me avisar algo. Então vi, na frente, no meio da pista, uma cama hospitalar, alguém deitado nela, coberto por um lençol branco, imóvel, sem respirar, e ao lado da cama, a enfermeira sem rosto. Ela levantou o braço e apontou para mim, como quem diz: "É agora, você chegou." Freio os pneus. O caminhão parou. O motor morreu. A luz sumiu de novo. Fiquei ali, dentro da cabine, com a respiração presa no peito, sem coragem de sair, sem coragem de encarar o que quer que estivesse acontecendo. Mas então, a porta do lado se abriu sozinha, e eu ouvi um choro. Não de medo, de dor. Um choro de criança. Desci. Não lembro como as pernas se moveram, mas eu fui até a cama. O lençol tremia, e quando eu puxei, era meu irmão, pequeno, da idade em que ele morreu, com a mesma cicatriz no pescoço. Ele me olhou com os olhos abertos, mas sem foco, e disse: "Você devia ter voltado, você esqueceu." Eu chorei ali, sem entender, sem saber como aquilo podia estar acontecendo. Ele morreu há 22 anos, num hospital, num acidente que eu achava que era culpa minha, mas que todo mundo dizia que não foi. Mas ali, ele estava me dizendo o contrário, que eu esqueci, que eu segui, que ele ficou ali, sozinho. Quando olhei para o lado, a enfermeira não estava mais lá, no lugar dela, só a estrada de volta, e o hospital, a cama, o corpo, tudo desapareceu como poeira ao vento. Liguei o caminhão. Dessa vez, o GPS mostrava o trajeto certo. A rodovia voltava ao normal. Gente na pista, sinal de rádio, luz do sol chegando. Mas o banco do passageiro ficou molhado, como se alguém tivesse chorado ali. Nunca mais peguei frete naquela região. E toda vez que passo perto de Itaúba, olho o mapa umas 3 vezes, só para garantir que a estrada não voltou. Mas às vezes, mesmo com o mapa limpo, eu sinto o cheiro de alvejante, de hospital velho, de arrependimento. Tem lugares que parecem existir só à noite, como se a escuridão criasse pedaços do mundo que o dia recusa enxergar. Foi que pensei naquela madrugada, sozinho na BR-407, num trecho entre lugar nenhum, com o ronco do motor sendo a única coisa viva por quilômetros. Era para ser um trajeto simples. Retorno vazio depois de uma entrega no interior da Bahia. Soltei cedo, dormi numa borracharia e acordei ainda com o céu roxo. Faltava pouco para chegar na cidade onde ia pegar o próximo frete, mas resolvi adiantar. Estrada vazia, clima fresco, aproveitei. Foi aí que o mundo começou a sumir. No início, achei que era cansaço. Você conhece o corpo depois de anos na boleia. Sabe quando a mente começa a pregar peça. Mas dessa vez, não era isso. A estrada ficou reta demais.
por muito tempo, sem placa, sem curva, sem subida, sem descida, nem bicho morto, nem carro vindo, nem farol lá longe, nada, era só pista, asfalto limpo, acostamento estreito, mato baixo, um cenário que parecia copiado e colado, igual por horas. Olhei o GPS, sinal perdido, o relógio digital piscava sem parar, como se estivesse tentando reiniciar. Marcava 0 hora e não saía disso. Olhei para o painel do caminhão. Tudo normal. Temperatura estável. Combustível na metade. Mas o espelho retrovisor estava preto, como se não refletisse mais nada. Olhei para ele e me olhei e não vi nada. Era como se eu não estivesse ali. Foi aí que senti um cheiro de cabelo queimado e um som muito sutil, como se alguém sussurrasse dentro da cabine. Uma sílaba só, soprada, baixa, insistente. Ei! Abaixei o volume do rádio, mesmo sabendo que ele estava desligado. O sussurro continuava. Não era música, não era vento, era voz de gente, de mulher. Ei! Quieta, quase gentil, mas deslocada, como se não pertencesse ao ar dali. Acelerei um pouco. Só queria sair logo daquele trecho, encontrar um posto, um bar de beira de estrada, qualquer coisa que tivesse luz e rosto humano. Mas nada vinha. Nem uma entrada lateral, nem bifurcação, nem buraco, nem sujeira no asfalto. Era como dirigir dentro de um sonho. E no sonho, você não percebe que está preso até ver os detalhes. O detalhe, para mim, foi o marcador de quilometragem, rodando, marcando a mesma coisa, sempre 122.2, mesmo depois de meia hora acelerando, mesmo depois de jogar pro neutro e voltar pro automático, sempre 122.2. Eu sabia o que fazer quando a coisa era elétrica. Sou de família de eletricista. Parei no acostamento, desliguei tudo, tirei a chave, abri o capô. Dei uma olhada geral no chicote e nos bornes. Nada queimado, nada frouxo, mas o barulho do motor ainda estava ali. Voltei para a cabine. A chave ainda estava na minha mão. O motor ligado, sozinho. E a cabine, cheia de fio de cabelo, espalhados, no banco do carona, no painel, no piso, cabelo longo, queimado nas pontas. Abracei o volante. Não sei se foi para manter firmeza ou para não entrar em pânico, mas quando me ajeitei no banco, senti outro corpo, atrás de mim, como se alguém ocupasse o banco de trás. Respiração morna no meu pescoço. Fiquei imóvel, o coração subiu até a garganta. O espelho retrovisor, ainda preto, mas o canto da minha visão. Vi um reflexo, uma mulher, sentada, vestido branco, cabelos molhados, me encarando. Eu não virei o rosto. Não tive coragem. Fiquei olhando para frente, pro nada, esperando que ela desaparecesse, que fosse só um lapso do meu cansaço. Mas ela continuava ali, parada, muda, queimando um buraco no canto da minha visão com aqueles olhos pretos de um brilho morto. Então, ela falou, baixo, sutil, como um sussurro colado no meu ouvido. Você já passou por aqui. A voz dela tinha o peso de uma lembrança. Sabe aquele tipo de frase que não deveria te assustar, mas assusta porque parece te conhecer? Ela continuou. Você me deixou aqui. Fechei os olhos. Segurei o volante até os dedos formigarem. Senti o ar rareando dentro da cabine, como se o oxigênio tivesse sido sugado pela presença dela. Então, com a voz já trêmula, eu respondi. Eu não sei quem é você. E ela disse... Eu sei. A cabine ficou gelada. Quando abri os olhos, a estrada tinha mudado. Não era mais a BR-407. Agora era uma estrada de terra, ladeada por cercas quebradas, com postes antigos de madeira que pareciam prestes a cair. Um céu roxo carregado pendia sobre mim, e o som do caminhão não existia mais. Olhei para o painel. Desligado. Tudo morto. O motor não vibrava. O volante não respondia. Era como se eu estivesse sendo levado. E então, vi, na beira da estrada, um corpo caído de lado, coberto por mato baixo, como se tivesse sido jogado ali.
vestido branco sujo de terra e sangue seco, os cabelos espalhados como serpentes queimadas. Era ela, a mesma do banco de trás. A estrada seguiu. O corpo ficou. A voz dela ainda sussurrava dentro de mim. Você me esqueceu. Você passou por aqui antes e deixou o meu nome morrer. Eu tentei lembrar. Tentei puxar da memória qualquer história, qualquer notícia, qualquer tragédia que eu pudesse ter lido, mas não vinha. Só aquele número piscando na mente. 122.2. A estrada voltou a ser a BR. O painel voltou a acender. O motor acordou com um tranco. E o rádio ligou sozinho. Sinal de chiado. E uma música de voz feminina, arranhada, como se fosse de outra época. Você não lembra, mas eu lembro de você. Desliguei o rádio. A estrada seguiu. Mas desde então, toda vez que meu painel marca 122.2, eu sinto um fio de cabelo queimado cair no meu colo. E ouço aquela voz, bem perto da nuca. Ei,